traz dificuldades. Porque a gente poderia muito bem ter ficado lá onde a gente estava. Para que a gente ia ter que sair se a gente estava bem? Porque na nossa vida, nós temos sempre que pensar em algo maior. Deus colocou nesta igreja o pensamento muito grande. A visão desta igreja é grande. E naquele lugar, não dava mais para a gente ficar. Por isso que a gente mudou. E é esse processo de mudança que eu queria trabalhar, eu queria trazer para vocês, para que a gente entendesse que esse processo de mudança passa por cada um de nós. O processo de mudança passa por todos nós. Se você quiser ter sucesso espiritual, o sucesso espiritual na sua vida, é preciso que a gente entenda que todos os dias temos que passar por um processo de mudança. O sucesso espiritual, quando eu falo sucesso espiritual, eu estou falando da sua intimidade com Deus, o seu crescimento no relacionamento com Deus. Isso implica dizer que a cada dia é uma mudança que a gente precisa fazer na nossa vida, através do Espírito Santo, trabalhando, para que a gente possa cada dia estar mais íntimo de Deus. Com certeza, todos nós aqui precisamos de mudanças. Alguns, uma grande mudança, outros, uma pequena mudança, e alguns, poucos pequenos ajustes. Mas todos precisamos de mudança. E o versículo que Deus colocou para a gente trabalhar hoje foi de Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus levanta essa questão no meio de uma multidão, depois dele ensinar vários princípios de vida para aquelas pessoas. Amar o próximo, perdoar, amar quem lhe ofende, amar quem deixou algum arranhão em você. Nessa passagem, Jesus ensina que jamais uma árvore boa dará frutos ruins, e jamais uma árvore ruim dará bons frutos. E depois dele passar por esse processo de ensino, ele via que as pessoas eram grandes ouvintes daquele discurso, mas poucos praticantes. E aí ele lança essa pergunta: você que se diz discípulo de Jesus Cristo, por que você não me obedece? Você que se diz meu discípulo, por que você não me obedece? A gente tem vivido momentos de euforia nesse novo local. Eu não sei se você tem sentido isso. Entusiasmo. Um auditório para 800 pessoas. Uma igreja que acolhe muito bem. Um ar-condicionado que daqui a pouco a gente vai ter que trazer roupa de frio. Um ministério infantil onde você pode deixar suas crianças tranquilo, porque ela está sendo muito bem cuidada lá no Geração Futuro. Mas somente isso, não é só isso que vai trazer as mudanças que Deus quer na nossa vida. Não é. Deus quer fazer alguns profundos ajustes na nossa vida. Mas você precisa entender que sem mudança, sem transformação, sem quebrantamento de espírito, seu relacionamento com Deus sempre será superficial. Sempre. Se você não moldar o seu coração, se você não estiver disposto à mudança, ou disposto à mudança, se você não estiver pronto para ser transformado dia a dia, o seu relacionamento com Deus sempre será um relacionamento superficial. Sempre.
Mudanças exigem esforço. Não existe mudança sem esforço, gente. Não existe mudança sem esforço. Obrigado, Beethoven. Não existe mudança se a gente não estiver disposto a se esforçar, a nos esforçarmos. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá na minha casa tem um quartinho, lá no quintal. E é muito engraçado, porque sempre que eu entro naquele quartinho, eu olho para aquele quartinho e digo assim, isso aqui precisa ser mudado. Isso aqui precisa ser organizado, eu preciso dar uma arrumada nisso aqui. Mas sabe aquela coisa que vontade é uma coisa que a gente sente e passa rápido, né? Aí você olha para aquelas caixas. Mas por que eu não posso deixar isso para depois? Né? Por que eu não deixo essa mudança para depois? E isso acontece sempre. Tá bom, eu vou deixar para outro dia. Outro dia eu venho aqui e arrumo esse quarto. E sabe que na nossa vida, muitas vezes acontece a mesma coisa. Tem tanta coisa que nós sabemos que precisamos arrumar na nossa vida. Tem tanta coisa que nós sabemos que precisamos ajustar na nossa vida. Tem tanta coisa que a gente sabe que precisa limpar na nossa vida, precisa tirar da nossa vida. Mas nós estamos sempre deixando para amanhã. Não, amanhã eu começo. Amanhã eu faço. Amanhã eu mudo. Sempre adiando. Eu preciso que nós entendamos que Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Deus tem um plano maravilhoso para você. Mas para a gente viver esses planos, nós precisamos ser disciplinados. Se disciplinar no sentido de ter disciplina com aquilo que nós fazemos. Nós podemos dizer que a gente precisa ter rédeas curtas. Quem é de interior sabe o que é rédea. De cidade não sabe não. Né? Rédea é aquele item que você coloca no animal, um cavalo ou outro animal de montaria qualquer, que dá direção a ele. Então, quando a gente fala que a gente vai guiar esse animal com rédeas curtas, quer dizer que ele não vai ter quase que nenhuma margem para ter vontade própria. Porque a rédea vai estar curta, e você vai estar sempre você dando a direção para ele, e não ele dando a direção. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus assim também, sem muito espaço para que a nossa vontade seja feita, mas com um espaço total para que 100% da vontade de Deus seja feita na nossa vida. Rédeas curtas na nossa vida. Rédeas curtas. Deus busca um povo assim. Deus não está muito preocupado com o povo que quer oba-oba, oba-oba. Deus quer um povo que quer viver a imagem e semelhança dele. Deus quer um povo que chora com o pecado. Deus quer um povo que sente a dor pelo seu próximo. Deus quer um povo e busca um povo que ama a sua obra. Deus busca um povo que prioriza servir a sua obra. Deus está buscando um povo que tem o coração disposto a perdoar. Recentemente eu ouvi uma palavra que dizia assim, olha, você é responsável por aquilo que você ouve. Você pode fazer o que você quiser com o que você ouve. Você pode guardar e virar uma mágoa, ou você pode pegar o que você ouve que você não gostou e pode estender perdão na vida da pessoa. Você escolhe o que você faz com o que você ouve. E Deus procura um povo, e Deus está
clamando por um povo disposto a ter um coração segundo o coração dele. E esta é a geração que Deus quer usar. Você é a geração que Deus quer usar. É você. Não olha para o lado não, é você mesmo. É você que Deus quer usar. Porque é uma geração que ama como Jesus, que perdoa como Jesus, que vai fazer a diferença onde quer que ela esteja. Nós podemos ser 800, mas se nós não vivermos uma vida de transformação diária em nossa vida, nós não vamos fazer diferença nenhuma. Jesus está buscando um povo que faça diferença. Gente, a igreja de Cristo tem sido atacada e nós estamos assistindo a tudo isso. O pecado tem feito morada dentro da igreja e nós nem nos preocupamos mais. Nós não estamos mais nem orando. Nós estamos insensíveis à vontade de Cristo. Muitos de nós estão insensíveis à vontade de Cristo. Mas o grande propósito de Deus é levantar uma geração que o adore em espírito e verdade. Se você quiser fazer parte dessa geração, diga amém. Eu esperava que tivessem mais dispostos a fazer essa diferença. Se você está disposto a fazer a diferença, diga amém. Agora sim. Agora nós podemos fazer a diferença. O grande propósito de Deus é fazer uma geração que o adora em espírito e em verdade. Um povo disponível para a sua obra. Você está disponível para a obra de Deus? Um povo que ama servir a sua igreja. Um povo que ama o seu próximo. Um povo que estende misericórdia para os seus líderes. Você sabe o que é isso, estender misericórdia para os seus líderes? Muitas vezes nós somos extremamente duros com nossos líderes. Os nossos líderes são seres humanos, como eu e como você. Mas nós não estendemos misericórdias para os nossos líderes. Eu estou falando isso para você, que está num pequeno grupo e é liderado. Eu estou falando isso para você que é líder de pequeno grupo e tem uma supervisão. Eu estou falando para você que é supervisor e tem um pastor. Nós temos que estender misericórdia aos nossos líderes. Nós precisamos, e Deus quer uma igreja assim. Nós precisamos de mudanças imediatas. Precisamos abrir os nossos corações e clamar que Deus nos molde conforme o querer dEle. Precisamos reagir. Não se conforme em viver da maneira que você está vivendo. Não se conforme em viver da maneira que você está vivendo. Você não pode se conformar. O discípulo de Jesus não pode se conformar em viver da maneira que ele está vivendo. Todo dia é uma oportunidade nova que ele te dá. Todo dia é uma oportunidade nova que ele te dá. Antes que a gente passe para a pergunta que vamos fazer e responder nesta noite, eu queria orar. Queria que você baixasse a sua fronte, feche os seus olhos. Ore comigo. Acalma o teu coração. Prepara o teu coração para ouvir tudo aquilo que Deus quer falar. Prepara o teu coração para a mudança. Senhor Deus, Pai, aqui estamos, Senhor Deus, para proclamar a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui, Pai, para falar o que o Teu Espírito falou a mim durante uma semana, Senhor. Ó Pai,
chega com essa palavra nos nossos corações, Senhor Deus, trazendo frutos de mudança, frutos de transformação. E usa-me, Senhor Deus, para que tudo que eu falar aqui, Pai, seja agradável a Ti. Obrigado, Pai. Te oro e desde já te agradeço por tudo que Tu vai fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. E a pergunta que nós vamos fazer hoje é: que passos eu devo dar para uma mudança imediata em minha vida espiritual? Que passos eu tenho que dar para sair de onde eu estou, do lugar de conforto que eu estou? E o primeiro passo que nós devemos dar para sair dessa posição de conforto é: perca o medo de mudar. Coloque no seu esboço, por favor. Muitas vezes, o medo nos faz ficar onde nós estamos. Muitas vezes, o medo impede que você seja um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. O medo faz isso. Mas grandes homens de Deus também já incorreram, já caíram nesse erro. Muitos homens de Deus já erraram assim também. Um dos discípulos de Jesus, chamado Pedro, um grande instrumento de Deus, na propagação do Evangelho, também cometeu esse erro, o erro do medo. Lucas 22, do 56 ao 60. Uma criada viu Pedro à luz da fogueira e começou a olhar para ele. Por fim, ela falou: este homem estava com Jesus. Pedro negou. Mulher, disse ele, eu nem conheço este homem. Depois um outro olhou para ele e disse: você deve ser um deles. Não, Senhor, eu não sou, respondeu Pedro de novo. Uma hora depois, uma outra pessoa afirmou: eu sei que este é um dos discípulos de Jesus, porque os dois são da Galileia. Mas Pedro disse: homem, eu não sei do que você está falando. E logo que ele disse estas palavras, um galo cantou. Pedro, ao ser questionado, ele nega prontamente: eu nem conheço. No contexto dessa passagem, Jesus acabava de ser preso e estava sendo levado para a casa do sumo sacerdote. E Pedro, os discípulos todos fugiram. Pedro seguia à distância, a palavra de Deus diz. E tem um montão de discípulos de Jesus hoje acompanhando ele à distância. Como tem discípulo acompanhando Jesus à distância? Mas Pedro ia à distância, mas estava lá. E fizeram uma fogueira e Pedro lá, e as pessoas começavam a perguntar: mas você não era um dos que... Não, eu nem o conheço. Isso já aconteceu com você alguma vez? De negar a Jesus? Eu nem o conheço. Talvez não com palavras, mas com atos. Talvez não com palavras, mas com ações. Talvez não com ações, mas se omitindo diante de uma ação que precisava ser falada ou ser dita. A palavra de Deus fala que na sequência Pedro chora amargamente. Pedro se arrepende de ter negado Jesus. Pedro saiu daquele local triste, arrependido, mas aquele episódio mudou completamente a vida dele. A diferença de Pedro para muitos de nós é que aquele episódio mudou a vida dele. Trouxe uma mudança radical na vida dele. Passa-se algum tempo
Jesus já ressuscitou e ele tem um novo encontro com Pedro, cara a cara. Veja o que diz a palavra em João, capítulo 21, do 15 ao 17. Depois da refeição, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repete a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. E Jesus diz: então cuide das minhas ovelhas. E mais uma vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste porque Jesus fez essa pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Então Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Sabe o que eu acho fantástico nesse texto? É que em nenhum momento Jesus chegou para Pedro e disse: olha, você me negou lá atrás. O diálogo não transcorre, sabe por quê? Porque Jesus sabe que esse assunto já estava resolvido. Quando Pedro se arrepende, pede perdão, o assunto está resolvido. Então ele não precisa mais tocar nesse assunto. O assunto agora é: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Eu queria que você colocasse o seu nome no lugar dessa pergunta de Jesus. Fernando, você me ama de verdade? Alexandre, você me ama de verdade? Coloque o seu nome nessa pergunta como se fosse Jesus fazendo para você. Coloque o seu nome. Cauê, você me ama de verdade? E se você respondeu sim, a resposta de Jesus é: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Eu estou levantando você para cuidar das minhas ovelhas e você está deixando o outro fazer isso. Cuide das minhas ovelhas. Gilmar, você me ama de verdade? Então cuide das minhas ovelhas. É essa atitude que Jesus busca. Coloque o seu nome lá. E qual a resposta que você vai dar para Jesus se o seu nome estiver aí na pergunta? Tu me amas de verdade? Mais ou menos, Jesus, só em algum momento e outros não. Depende de onde eu estou. Depende, Jesus. Umas horas eu amo, outra hora eu não amo, mas ele está perguntando: você me ama de verdade? Está disposto a sacrificar por mim? Quando você responde sim para Jesus, sabe o que ele diz? Então você perde esse medo, erga a sua cabeça e cuide das minhas ovelhas, que eu estou com você. Então perca esse medo, cuide das minhas ovelhas. Se você responder sim, ele vai dizer: então cuide das minhas ovelhas, perca esse medo. Sabe qual é o grande problema do medo? Você sabe qual é o grande problema do medo? Sabe o que o medo faz com você? O medo tira fora o amor do seu coração. Quando você está com medo, o amor sai do seu coração. É por isso que no Evangelho, em 1 João, ele fala assim, que o amor lança fora o quê? O medo. Porque o medo atrapalha o amor. Então você tem que encher o seu coração de amor para que você perca o medo. O medo de fazer a vontade de Deus. O medo de fazer a vontade de Jesus. De aceitar os desafios que você recebe. Você precisa perder o medo. Quando Pedro negou Jesus, o medidor de medo dele, que eu vou chamar de medrômetro, o medômetro de Pedro estava lá em cima. Por isso que ele negou Jesus. Mas aí quando Jesus fala: tu me amas, o coração dele começou a se encher de amor. Tu me amas, e o medidor de amor sobe. Aí agora ele diz: agora eu estou disposto a ir, porque agora eu amo. Antes eu tinha medo. Agora eu não tenho mais medo, agora eu tenho a coragem de quem ama. Eu tenho a coragem de quem ama.
O que Jesus quer é que você tenha a coragem de quem ama a Ele, de quem o ama, de quem ama a sua obra. Você precisa ter a coragem de quem o ama. É muito confortável para o discípulo de Jesus estar sentado. É muito confortável. Você precisa ter a coragem de quem ama Jesus. É isso que Ele espera. O amor vai fazer você ser audacioso, mas o medo vai te destruir. O medo vai fazer você olhar Jesus à distância. Quando Pedro estava com medo, ele olhava Jesus à distância. Quando ele perdeu o medo, que encheu o coração dele de amor, ele olhou face a face nos olhos de Jesus. Você tem coragem de olhar face a face nos olhos de Jesus agora? Ou será que o medo tem tomado o seu coração? Quando o nosso coração está com medo, nós só olhamos Jesus à distância, mesmo sendo discípulo dele. Mas o amor não. O amor faz você olhar face a face com Jesus. Isso faz toda a diferença. O que tem prendido você? O que tem travado você? O que tem impedido você de ser instrumento na mão do Senhor? Ou é o medo? Você tem medo de perder o quê? O que você tem medo de perder? Certa vez Jesus estava conversando com o seu discípulo e disse: olha, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Até onde você vai por Jesus? Até onde você vai por Jesus? O que ele estava dizendo era isso: até onde você pode ir por mim? Até onde? Qual é o seu limite por mim? O seu medo é perder amigos? Pois Jesus vai te dar mais amigos e melhores ainda. O seu medo é perder o emprego? Jesus vai te dar muitas outras opções. Mas você não precisa ficar se corrompendo. Você não precisa ficar se vendendo. Não precisa ficar se corrompendo. Porque se você crê, Ele vai fazer uma maravilha, vai te dar opções na sua vida. Mas é preciso perder o medo e ter amor no coração. Conta-se que um equilibrista famoso no seu país preparou uma corda bamba de um lado ao outro de uma montanha, passando por um vale, uma montanha muito alta. E se juntou a multidão para ver. E ele começou a passar aquela montanha sem nada, nem vara ele tinha, só se equilibrando. Foi de um lado ao outro. A multidão do lado de cá começou a vibrar e ele voltou, equilibrando. E as pessoas felizes porque viram alguém que é dali do meio deles fazer tudo aquilo, falando: você é o melhor. Eu acredito que você pode de novo, você pode, você é o melhor. E aquele equilibrista chegou e falou assim: vem cá você acredita que eu sou o melhor? Ele: acredita que você é o melhor, então sobe no meu ombro que eu vou passar junto com você agora. Aí ele: opa, não, no seu ombro eu não vou não. Eu acredito que você passa, mas com você eu não vou. Muito de nós estamos agindo assim com Jesus. Amamos, dizemos que amamos, mas quando ele diz assim: vem comigo, eu disse: opa, Senhor, chama outro, porque eu não vou. Porque o medo não deixa você ir. O medo não deixa você ir. Jesus uma vez conta uma parábola. Jesus falava por parábola. A parábola eram as histórias que Jesus contava. Para você que tem pouca intimidade com o Evangelho, Jesus gostava muito de contar umas histórias que traziam uma grande lição para as pessoas. E Jesus falou uma vez que um senhor foi fazer uma viagem e chamou alguns dos seus servos. E ele tinha alguns dinheiro com algum valor. E ele pegou aquele dinheiro dele, chamou os seus servos, entregou 5 talentos. Talentos era uma moeda da época. Ele entregou 5 talentos para um, chamou o outro, deu 2 talentos para o outro, e para o outro ele deu 1 talento. E ele fez isso conforme a capacidade de cada um. Ele sabia a capacidade de cada um.
Algum tempo depois, aquele senhor volta e chamou os seus servos para prestarem contas. Aquele servo que tinha ganho 5 talentos, falou: Senhor, aqui estão 5 e mais 5 que eu ganhei, 10 talentos. E o Senhor falou: servo bom e fiel, traz o que eu dei 2 talentos. E o que trouxe 2 talentos falou: Senhor, eu conquistei mais 2, está aqui 4 talentos. E aquele senhor falou: servo bom e fiel. O último, ele deu 1 talento. E veja a desculpa do que recebeu 1 talento. Mateus 25, do 24 ao 28. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence, e devolveu o seu único talento que tinha. O senhor dele respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro pelo menos aos bancos, para que quando eu voltasse recebesse com juros. Tire o que ele tem e dê para quem não tem, e dê para o que tem 10. E aí ele continua: quem mais é dado, mais é cobrado. Muitos de nós estão fazendo que nem aquele servo que tinha 1 talento. Está pegando o seu talento e está escondendo. Deus quer usar você, Jesus quer usar você, e você está pegando o seu talento, os seus dons, e você está escondendo. Você é um instrumento do Senhor. Você não precisa ter medo. Ele falou assim: ó, eu tive medo e escondi o meu talento. Está cheio de pessoas com medo, escondendo seus talentos, seus dons. Não, porque senão vão me chamar. Eu prefiro ficar aqui só, né? À distância. Você está usando os dons e talentos que Deus lhe deu, ou você está enterrando os seus dons e talentos? Um dia, quando você se encontrar com Jesus, você vai devolver para ele: ó, Senhor, aquele talento que o Senhor me deu eu não usei não, viu? Está aqui. É assim que você vai fazer? Quando você encontrar-se com o seu Deus, você vai: Senhor, eu não usei, sabe, Senhor, está aqui o talento. Deus está usando, Deus está dando talentos e dons a você para edificar uma igreja, para fazer o povo de Deus, para edificar as pessoas próximas a você, para que você seja canal de bênção na vida delas. E você está escondendo os talentos, você está escondendo os seus dons. Você está dizendo: Senhor, eu te amo mais ou menos. É isso que você está dizendo? É uma palavra dura? É uma palavra dura, mas é isso que você está dizendo? É isso. Você quer dar um passo para a mudança na sua vida espiritual? Então pare de esconder os seus dons e seja um multiplicador do reino de Deus. Amém? Seja um multiplicador. Nós já passamos pelo primeiro passo: vencer o medo. Vamos então para o segundo passo. Coloque aí no seu esboço: arregace as mangas e vamos à luta. Arregace as mangas e vamos às lutas. Você deve estar dizendo: não, isso aí que está falando não é comigo não, porque eu não tenho mais esse medo. E o que está faltando para você arregaçar as mangas e ir à luta? Eu vou voltar a falar de Pedro de novo, porque ele vai ser o nosso exemplo hoje. Você viu que ele já negou Jesus, ele já conversou com Jesus, e você vai ver a diferença que aquela negativa lá atrás fez na vida dele agora. Atos capítulo 2, nos versos 14 e 41. Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. E aí ele começa a fazer o discurso dele, a pregação dele.
E lá no final, depois de terminar a mensagem dele, o versículo 41, e os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Não fazia muito tempo que ele tinha negado Jesus. E é por isso que eu digo para você que é tempo de mudança na sua vida é hoje. Você pode ter negado ontem, mas ele vai te usar hoje. 3.000 pessoas num dia. 3.000. Aquele que ontem tinha medo de dizer, não, eu nem conheço Jesus. Poucos dias depois, ele estava enfrentando aquelas mesmas pessoas e falando de Jesus, e falando com o poder de Jesus. E 3.000 pessoas são acrescentadas como discípulos naquele dia. 3.000 pessoas. O que muda na vida de um homem desse? O que aconteceu com ele? O coração dele se enche de amor. O Espírito Santo começa a falar poderosamente no coração dele. Sabe por que muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus? Porque o seu coração está cheio de medo e você não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes você fala assim, não, mas eu não consigo escutar porque o seu coração está cheio de amor, está cheio de medo. E Pedro ouve a voz de Deus e resolve mudar de atitude. Nós, como igreja, nós temos uma grande dificuldade, sabe qual que é? É o tempo. Cara, o tempo é o maior aliado das desculpas. Não tem um aliado melhor para se dar desculpa, para se negar a fazer a vontade do Senhor, do que o tempo. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Né? Não, meu tempo não dá. Mas é só uma vez por semana. Não, não dá, o meu tempo não dá. O tempo é um poderoso aliado daqueles que não querem fazer para Jesus. O tempo é um poderoso aliado. Mas será se a gente não tem tempo? Ou será que na nossa agenda não tem espaço para Jesus? Será se você não tem tempo? Ou a sua agenda não tem espaço para Jesus? Qual das duas afirmações é a verdade? Qual das duas afirmações é a verdade? Gente, todos os dias, Deus nos dá 1.440 minutos. Todo dia tem 1.440 minutos. E a pergunta que eu faço é, como é que você está aproveitando esses 1.440 minutos que o Senhor te dá todos os dias? Como é que você tem aproveitado todos esses... Gente, vou repetir. 1.440 minutos tem um dia. E você tem a coragem de dizer que não deu tempo de ler um versículo da palavra de Deus. Com 1.440 minutos. Onde Deus entra na sua agenda? Onde Deus está entrando na sua agenda? Onde? Qual é a prioridade dele na sua agenda? Qual é a prioridade dele na nossa agenda? Deixa eu me incluir. Qual é a prioridade dele, de Jesus, na nossa agenda? Gente, nós precisamos dedicar tempo à oração e leitura diária da Bíblia. Nós só vamos ser um povo bem alimentado e espiritualmente, crescendo espiritualmente, se todos os dias nós orarmos e lermos a palavra. Mas infelizmente hoje a gente tem cristãos que só se alimentam domingo a domingo, todo domingo, só se alimentam semanalmente. Aí as pessoas vêm ao culto aos domingos e saem felizes. Cumpri o meu dever. Senhor, vim ao culto. É tudo isso. Sabe como é que eu chamo isso? Eu digo que você está de dieta. Dieta espiritual. A dieta espiritual, você não percebe, mas ela vai sugando as tuas vitaminas espirituais. Você fica se achando forte, mas na verdade você está morrendo espiritualmente. Pode ver. Pode ver se você já teve momentos em que você fazia a leitura diária, a meditação diária, a oração, se você não era mais íntimo de Deus, como se você hoje não faz. Veja se não é. Então,
você está se achando forte, mas você está morrendo. Isso é uma dieta espiritual que você está fazendo. Sabe? Escola bíblica. Não. Meu domingo pela manhã, não. De jeito nenhum, não. Domingo de manhã, não. Meu domingo é para eu descansar. Eu acordo 10 horas. Está tudo bem. É assim que eu vou ser. Hoje, aqui na escola bíblica, tinham quase 90 pessoas. Glória a Deus. Tinham quase 90 pessoas. Esse lado aqui estava quase que repleto, até um pouco mais da metade. Estamos crescendo nessa área. Mas se tinha 90 pessoas, então estavam faltando 410. Porque hoje, à noite aqui, provavelmente tem 500. Tinham 410 faltas. Porque 410 tinham outras prioridades. Tinham outras prioridades. A gente está fazendo um curso chamado Famílias que Duram. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? É que muitas pessoas vinham para mim e falavam assim, olha, não tem assim nada para família na igreja, né? Sabe, não tem nada assim para família, Fernando, a gente tem que ter alguma coisa. E aí, conversando com o pastor, não, vamos montar uma escola bíblica com a família. E as pessoas que falavam, você olha, cadê elas, hein? Porque gostam de reclamar, não é? Tem que estar falando. Cadê as pessoas que reclamavam? Não, mas eu falei, mas não era para ser domingo de manhã. É de acordo com a minha agenda. Tá, de acordo com a sua agenda. É assim que a gente tem sido. Mas a gente precisa entender que se a gente quer mudança, a gente tem que ter atitude. Não existe mudança sem atitude. Você precisa, se você quer mudança na sua vida, olha, eu quero um propósito de ir para a escola bíblica, então acorde cedo. Acorde cedo. Precisamos de atitude, de oração. Oração mais atitude. Veja esse exemplo de Neemias no capítulo 4, do verso 7 ao 9. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele. Jerusalém estava para ser atacada. Os muros da cidade ainda não tinham sido totalmente reerguidos, tinha cheio de brechas nos muros. Havia muitas brechas para serem fechadas naquele muro. E o que Neemias faz? Neemias ora e bota guarda lá no muro. Muitas vezes nós estamos reclamando que a nossa família está quebrada, que a nossa vida espiritual está ruim, mas você só quer orar e você não tem atitude. Neemias, ele ora e põe pessoas. A sua família talvez esteja cheia de brechas, o seu casamento está quase acabando e você só olha. Vai deixar para chorar que horas? Quando acabar? Vai deixar para ter atitude quando? Você tem que fechar as brechas, meu irmão. Veja na sua vida, onde é que tem brechas na sua vida. E comece a tapar essas brechas. Onde o inimigo tem entrado e tem feito o que quis com você, que é com você. Tem brecha na sua vida onde o inimigo faz o que quer. Então você tem que orar e colocar guarda nesse lugar. Para que ele não fique fazendo isso que está fazendo com você. Ore e coloque vigilância, oração e atitude. Você quer ver uma mulher de atitude? Marcos capítulo 5, do 25 ao 29. Entre a multidão estava uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Ela havia consultado muitos médicos e tinha gasto tanto com eles que ficou pobre sem ter melhorado. Aliás, ela ficou pior. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que ela veio por trás dele,
no meio da multidão e tocou as suas roupas, porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar na roupa dele, serei curada. E realmente, logo que tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Atitude. Essa mulher talvez já estivesse orando há um tempão, mas ela viu que ali era a oportunidade dela. Ela tinha que tomar uma atitude. Tinha uma multidão entre ela e Jesus. Ela vai passando pela multidão, vai pedindo licença. Aquela mulher, ela tinha uma hemorragia. Mulheres com hemorragia naquela época eram mulheres impuras, mas mesmo assim não foi empecilho para ela. Quantas e quantas vezes você está no caminho de Jesus e a multidão te afasta dele, e você não tem coragem de pedir: sai da frente, eu quero estar junto de Jesus. Atitude. Aquela mulher teve atitude, e quando ela toca, ela vai no caminho e diz: eu vou tocar no manto dele e vou ser curada. E ela toca, e a hemorragia cessa na mesma hora, porque ela teve atitude. Mulher de atitude. O que está faltando é atitude na nossa vida. É atitude. Você acha que ela desistiu quando as pessoas falavam dela: sai para lá, você é uma impura, você não vai nunca chegar lá até ele? Você acha que no caminho não disseram isso para ela? Você nunca vai chegar lá, você é fraca. Imagina uma pessoa com 12 anos com hemorragia. Vocês mulheres sabem bem o que é isso. 12 anos. Imagina se essa mulher era forte. Essa mulher devia ser fraca, mas ela foi forte quando ela resolveu, e ela estava determinada, ela tinha uma atitude. E você precisa ter atitude, e eu preciso ter atitude. Nós precisamos ter atitude se queremos ter uma mudança espiritual na nossa vida. Amém? Glória a Deus que eu ouvi um amém primeiro. Amém. Amém. Precisamos fazer uma mudança na nossa vida. Oração, meu irmão, mais atitude, sabe o que dá? Milagre. A oração mais atitude igual a milagre. As pessoas ficam querendo milagre, mas não tem nem oração nem atitude, ou então só ora, mas não tem atitude. Meu irmão, você quer um emprego, ora pelo emprego, mas entrega os currículos. Isso é oração e atitude. Isso é oração e atitude. Você quer passar no concurso? Pague a inscrição e estude. Isso é oração e atitude. Deixa que Deus faz o resto. Oração e atitude. Aí você vem para mim: não, meu irmão, ora por mim aí que eu vou fazer um concurso. Tu estudou? Não, mas eu vou esperando o milagre do Senhor, sabe? Meu irmão. Não, meu irmão, cadê a atitude? Leia Neemias, vê como é que ele fez. Você tem que pelo menos estudar. Deixa Deus fazer. O milagre, o impossível é com Deus. Você faz a sua parte. Você vai até onde você pode. O milagre é com Jesus. Pega para Ele. Mas você tem que ter atitude. Nós precisamos ter atitude. Você que está há pouco tempo nesta igreja, essa é uma igreja em pequenos grupos. Se você não está num pequeno grupo ainda, procure um pequeno grupo, porque é lá que você vai ser cuidado, é lá que você vai ser, as pessoas que vão te conhecer mais intimamente, mais profundamente, vão orar por você, vão chorar com você, vão se alegrar com você. Não deixe de procurar um pequeno grupo. Como eu fiquei feliz, essa semana eu fui visitar um pequeno grupo, e um casal chegou lá apenas pelo esboço. No final do esboço, lá embaixo, tem os telefones dos líderes. E essa pessoa viu que morava naquele bairro, ligou para o líder e foi lá. Que legal. Aí talvez você diz assim: não, mas eu não tenho essa coragem. Eu nem sei quem são os líderes. Essa dificuldade vai acabar agora. Se você não conhece os líderes, vai acabar agora. Quer ver como você vai conhecê-los? Por favor, os líderes de pequeno grupo, de jovem, de adultos, fiquem de pé, por favor. Os líderes de jovem, de adulto, fiquem de pé. Amém? Perto de você tem um líder. Olhe bem para o rosto dele. Olhe bem. Se você está procurando um grupo, fale com uma dessas pessoas. Amém? Podem sentar, meus abençoados líderes. Procure uma dessas pessoas. Você vai ver como vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Se nós queremos uma mudança espiritual na nossa vida, nós precisamos vencer o medo,
precisamos ter atitude, mas nós precisamos de mais um passo. Aí você diz, meu Deus, tem mais um, já estava tão difícil os 2 primeiros, mas tem esse um é também, esse terceiro é muito importante. Ele diz assim, mantenha o foco e seja determinado. Coloca aí no seu esboço. Você afasta o medo, arregaça as mangas, mas precisa ter compromisso, precisa ser determinado. Você precisa ser determinado. Quem aqui já fez regime? Regime de verdade, regime de alimento. Pode baixar a mão. Quantos quebraram o regime? Mais do que tinha levantado, olha. O que faltou para você quebrar o regime? Para você não persistir? Faltou foco e determinação. Faltou você se olhar lá na frente e se ver magrinho. Faltou foco, faltou determinação. É mais ou menos assim, você diz assim, na segunda eu começo. Todo regime começa na segunda. É o Dia Internacional do Regime, segunda-feira. Mas aí dessa vez você foi no nutricionista, tudo direitinho. Você foi a nutricionista, pegou lá uma dieta, e disse, não, nessa vez eu vou começar na segunda. Aí segunda-feira você fez o regime direitinho, de acordo com a nutricionista falou. Se você for fazer um regime, não faça da sua cabeça não, faça com o nutricionista, procure um especialista, um endocrinologista. Não vá por essas revistas não, que você pode se dar mal. Mas vamos voltar para a mensagem. Aí você fez o primeiro dia, regime direitinho, venci. O segundo dia, venceu. Terça-feira, conquistamos mais uma vitória. O quarto dia, o terceiro dia, a fome começa a bater. O teu estômago começa a dizer assim, está faltando doce, está faltando aquele açaí, sabe? Está faltando aquela buchada, né? Aquela coisa, saudade. Quando você está fazendo regime, é incrível. Onde você vai, tem alguém comendo uma coisa que você gosta, né? Onde você vai, tem alguém comendo algo que você gosta, fica eu vou ter que quebrar meu regime. Aí como é que você quebra o regime? Você quebra o regime comendo um docinho por dia. Não, é só um. Não, é verdade, só é um. E aí esse regime vira 2 docinhos, 3. Daqui a pouco você, depois eu faço de novo. Né? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com a nossa vida? Por que muitas vezes nós desistimos de tantas coisas? Por que nós desistimos de tantas coisas? Muitas vezes nós desistimos porque falta compromisso. Muitas vezes nós desistimos porque falta foco e falta determinação. Eu não estou dizendo que é sempre, eu estou dizendo que é muitas vezes, são muitas vezes. Nós desistimos por causa disso. Compromisso, foco e determinação. Precisamos ter tudo isso. Cara, determinação é o que o apóstolo Paulo tinha. Olha só, Atos 22, 20 do 22 ao 24. E agora vou para Jerusalém. Para lá, mandado pelo Espírito Santo. Olha o homem de Deus, ele vai para lá espantado pelo Espírito Santo. Não sabendo o que me espera ali, a não ser que o Espírito Santo me tem dito, de que de cidade em cidade, que eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Você acha que ele desistiu do foco dele por causa disso? Aí continua. Mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra do Senhor Jesus me destinou, a obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Amém? Isso é um homem determinado. O próprio Espírito Santo diz, vai para Jerusalém. E o próprio Espírito Santo mostrava as dores que ele ia ter no caminho. Mostrava prisões e sofrimento para ele. E ele disse, não me importo por nada. Sabe por que ele disse isso? Porque o coração dele estava cheio de amor pela obra de Deus.
Quando o seu coração está cheio de amor pela obra de Deus, você faz isso. Eu vou. Gente, eu creio, mas creio de verdade, que essa vai ser sim uma igreja de milhares. Se você crê, diga amém. Essa vai ser uma igreja de milhares. Gente, eu sonho todos os dias com isso. Eu sonho todos os dias com essa igreja de milhares. Eu vivo isso todos os dias. Eu dou o meu tempo por isso. Mas a questão é, até onde você está indo nessa visão? Você que faz parte desta igreja. Até onde essa visão tem a ver com você? Até onde você está se envolvendo com essa visão? Quando eu falei que nós seremos a igreja de milhares, houve um amém estrondoso. Mas quantos de nós está realmente envolvido nesta visão? Quantos? Quantos de nós está envolvido? Você tem se importado com essa visão? Sabe, se você entende que você é um instrumento de Deus para alcançar esses milhares? Você pode olhar para você mesmo, sou eu. Você é um instrumento de Deus para alcançar os milhares. O pastor Micaías jamais vai conseguir isso sozinho. Você é o instrumento de Deus para que essa igreja seja assim a igreja de milhares. Você já se considera fazendo parte dessa visão? Amém? Glória a Deus. Porque a gente precisa ver isso. Porque quando a gente passa de um lado da BR para o outro, nós estamos vendo isso. Nós precisamos viver isso. Há poucos anos atrás, nós éramos uma igrejinha com 10 pessoas. O pastor Micaías disse que a primeira vez que ele foi na igreja, quando ele foi designado lá para ser ele missionário ainda, a então Congregação Batista do Parque Industrial. E ele chegou lá, o pastor chamou ele e falou, tem 10 pessoas lá, 10, 8, não sei, por aí. E ele falou que no primeiro dia uma família logo resolveu ir, porque não foi muito com a cara dele, de 8 caiu para 5. Esse homem tinha tudo para desistir. Meu irmão, só eram 8, agora são 5. Mas aqueles 5 fazem com que tenha 500 aqui agora. Foram aqueles 5 que trouxeram os 500 para cá. Pode aplaudir o Senhor. Foram aqueles 5. E são esses 500 que vão atrair 5.000. São os 500 que estão aqui que vão atrair os 5.000. Você precisa acreditar nisso. Você precisa saber que essa visão é de Deus para você e para esta igreja. Você está envolvido nesse processo. Você está envolvido nisso. Olha que coisa maravilhosa Deus tem para nós. 1 Coríntios, capítulo 2. 9 e 10. Aliás, só é o 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem para você é tão grande que você não imagina. O que Deus tem para você é gigante, você não consegue enxergar, você não consegue imaginar, mas você precisa amá-lo. Sabe por que você precisa amá-lo? Para você poder tocar nessa maravilha. Os sonhos de Deus para a sua vida são monstruosos, são gigantes, você não consegue nem imaginar. Glória a Deus. Talvez você esteja se perguntando, e por que eu não tenho sentido isso na minha vida? Por que eu não tenho sentido isso na minha vida? Porque provavelmente você tem andado indiferente às coisas de Deus. Porque provavelmente você tem andado indiferente, mas hoje você quer uma vida diferente, hoje você quer uma mudança espiritual. É isso que vai fazer a diferença. Sabe, os planos de Deus nunca vão ser frustrados. Os planos de Deus vão sempre se realizar. E se Deus olhou para esta igreja e falou que essa igreja é uma igreja de milhares, ela vai ser uma igreja de milhares, queira você participar ou não, a decisão é sua. Porque os planos de Deus não são frustrados. Mas eu posso ser excluído desse plano. Eu posso ser excluído desse plano.
Quando eu ouvi pela primeira vez, eu tinha acabado de chegar aqui em Natal, aqui em Parnamirim. Quando eu ouvi o pastor falar isso, eu falei, eu quero participar dessa visão. Eu ainda estava andando de igreja em igreja, procurando local para ficar. Mas quando ele falou assim, igreja de milhares, eu falei, eu estou dentro, eu quero essa visão. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero ver a multiplicação dessa igreja. E eu cheguei nela, não tinha 200 pessoas, só tem 3 anos, 4 anos. E você começa a ver rostos novos a cada dia. Você sabe que está participando dessa visão. Mas será se Deus vai te usar nesse processo? Os planos de Deus não são frustrados. A decisão se você vai participar desse plano é sua. A decisão é sua. Você pode ficar fora do plano. Olha só o que Jesus diz em Lucas capítulo 19, versículo 40, para a gente finalizar. O contexto desse versículo, Jesus está indo em direção a Jerusalém, as pessoas começam a glorificá-lo, dizendo, bendito o que veio em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aquelas pessoas tinham visto os milagres de Jesus. E os fariseus, sempre os fariseus, disseram, não, manda que eles se calem. E aí Jesus diz assim, se eles ficarem calados, as pedras da estrada gritarão. Elas não vão falar não, as pedras vão gritar. Se você não participar desse processo, Deus vai colocar outro no seu lugar e você vai perder a bênção. Você quer perder a bênção? Se você não se colocar disposto nesse processo, as pedras vão fazer por você. Se você não entrar nesse processo, as pedras vão fazer por você. Por isso não se cale. Por isso declare que hoje é dia de mudança na sua vida espiritual. Por isso declare que hoje você vai ser como Pedro. Você vai sair de alguém que nega Jesus, de alguém que se esconde, para alguém que proclama a palavra dele, para alguém que não tem medo de falar, para alguém que tem coragem de falar da grandeza do seu Deus. Você pode proclamar uma mudança na sua vida hoje. É tudo uma questão de atitude, de foco, de determinação. Que atitude você está disposto a tomar? Que atitude você está disposto a tomar? Essa é a pergunta que eu deixo para você responder nessa noite. Que atitude você está disposto a tomar? Atitude da indiferença, atitude de olhar Jesus à distância? Ou você quer ser um íntimo de Jesus? Ser como aquele discípulo que recostava a cabeça no ombro de Jesus? A decisão é sua. Que Deus esteja fazendo uma obra, que Deus esteja operando no teu coração hoje, você que é discípulo de Jesus, para que você acorde e proclame que quer fazer parte dessa visão da igreja de milhares. Que Deus nos abençoe. Amém?